Mais médicos ou mais escravos? A farsa socialista que ninguém quis enxergar. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia, o único canal onde o sarcasmo é santo e a Bíblia encontra lugar ao lado de Nelson Rodrigues Olavo de Carvalho e até da sua tia fofoqueira que acredita que o SUS é um milagre de São Pedro. Obrigado por estar aqui, fiel sobrevivente do caos brasileiro. Hoje vamos falar de um tema que cheira a mofo, mas também a suor, formol e um leve perfume de socialismo caribenho. O Mais Médicos. Ah, o Mais Médicos. Aquele programa que foi vendido como solução patriótica para os pobres desassistidos do sertão, mas que nos bastidores parecia mais um leilão de almas médicas feito em Havana, com direito à porcentagem retida pelo partido e passaporte confiscado. Antes que alguém se irrite, calma, eu não estou inventando. Reportagens do R7 já explicaram que médicos cubanos entraram com ações judiciais contra a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, acusando a entidade de ser cúmplice de um esquema de trabalho escravo moderno. Sim, escravo. Essa palavra que deveria estar enterrada no Egito junto com o faraó, mas que ressuscita toda vez que um socialista decide ajudar o povo com o suor alheio. A farsa em traje de jaleco. Imagine a cena. O sujeito se forma em medicina, em Cuba, cheio de ideais revolucionários, acreditando que vai salvar o mundo. De repente, descobre que não vai salvar o mundo, vai salvar o regime. É enviado para o Brasil com passaporte retido, salário que cai direto na conta do governo cubano, e recebe apenas uma mesada simbólica, como se fosse adolescente, que depende da mesada do pai para comprar coxinha na cantina. Eis o detalhe. O governo brasileiro pagava integralmente pelo serviço, mas quem ficava com a maior parte era Havana. A OPAS fazia a ponte como uma espécie de agiota institucionalizado. Resultado? O médico cubano virou um trabalhador terceirizado da Revolução, quase um empregado doméstico do comunismo internacional. É claro que o marketing oficial vendia outra história. Solidariedade entre povos, integração latino-americana, saúde para todos. Uma narrativa tão doce que poderia ser colocada na embalagem de um pirulito. Só que por trás da vitrine havia médicos que fugiam, que pediam asilo, que denunciavam. Alguns chegaram até a processar a OPAS em cortes americanas, alegando que foram vítimas de tráfico humano. A Human Rights Watch confirmou que Cuba impunha regras repressivas aos médicos, restringindo sua liberdade de expressão, circulação e até relações pessoais. É a medicina misturada com um regime de quartel, Bíblia e bisturi. Neste ponto, o leitor mais piedoso talvez recorde o Êxodo. Deixai ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Êxodo capítulo 5. Mas em vez de Moisés, tínhamos Dilma, Lula e a OPAS. E em vez do faraó, tínhamos Raul Castro, contando os dólares que entravam do Brasil enquanto os médicos recebiam trocados. Os cubanos eram como hebreus modernos, longe de casa, privados de direitos, obrigados a servir a uma pátria que não os libertava. E aqui cabe a ironia. Muitos progressistas que se dizem contra a escravidão bateram palmas para esse arranjo, porque no Brasil, se a escravidão vem com sotaque espanhol e bandeira vermelha, ela é rebatizada de solidariedade socialista. Filosofia barata, escravidão cara. Roger Scruton dizia que a utopia política sempre termina em campos de concentração ou exílio. No caso do Mais Médicos, terminou em alojamentos precários, controle de passaportes e censura ideológica. Edmund Burke, se estivesse vivo, olharia para essa ópera bufa e diria: "Vocês estão destruindo a liberdade em nome da igualdade." E Chesterton gargalharia: "Se o homem deixa de acreditar em Deus, acredita em qualquer coisa. Até que médicos sequestrados por um regime são voluntários felizes." A ironia é essa. Os mesmos que pregam respeito aos trabalhadores fecharam os olhos quando os trabalhadores vestiam jalecos com bandeira cubana.
É como se a esquerda brasileira sofresse de daltonismo moral, só enxerga a exploração quando é capitalista. Se o patrão veste verde oliva e canta hinos revolucionários, então a exploração vira poesia, jornalismo e realidade nua. Não sou eu que digo. A própria AP News noticiou que diplomatas cubanos defendiam as missões médicas contra acusações de escravidão, enquanto ex-médicos afirmavam ter vivido restrições severas e retenção de salários. A Político registrou que os Estados Unidos chegaram a impor sanções e restrições de vistos a autoridades brasileiras e da OPAS, justamente por facilitarem o esquema. Ou seja, não era teoria da conspiração de WhatsApp. Era manchete internacional, era tribunal, era relatório da Cuba Archive, era denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas no Brasil, a intelectualidade preferia se emocionar com a imagem do médico cubano, chegando no sertão, carregando estetoscópio e esperança. Era a versão médica da novela da Globo. Salve-se quem puder, menos o médico que já foi vendido em Havana. A comédia trágica brasileira Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. E de fato, por um tempo, houve unanimidade em louvar o Mais Médicos. Os pobres tinham atendimento, os políticos tinham voto, Cuba tinha dólares. Só o médico não tinha nada. Era a peça rodriguiana perfeita, cenário grandioso, bastidores miseráveis. E o Brasil, como sempre, aplaudiu a farsa. Afinal, somos especialistas em aplaudir farsas. Votamos em ladrões, acreditamos em promessas vazias e ainda fazemos fila para ser explorados em consórcio, pirâmide financeira ou plano de saúde fajuto. Reflexão filosófica e moral. C.S. Lewis advertia que a tirania exercida pelo bem da vítima é a mais opressiva de todas, porque vem com a bênção da moralidade. O Mais Médicos foi vendido como esse tipo de tirania. É para o bem dos pobres. E quem ousasse criticar era acusado de ser contra os pobres, contra o SUS, contra a vida. Mas quem realmente foi contra a vida? Quem permitiu que seres humanos fossem tratados como engrenagens de um regime? Quem fechou os olhos para a dignidade do trabalhador cubano em nome de palanque político? Conclusão provocativa. Eis a moral da história. No Brasil, até a escravidão pode ser aplaudida se vier embrulhada em propaganda socialista. O Mais Médicos foi um espetáculo, uma vitrine de solidariedade com estoque de exploração. E agora eu pergunto a você, espectador, se aceitarmos que médicos podem ser tratados como escravos modernos, qual será o próximo passo? Aceitaremos engenheiros venezuelanos trabalhando em troca de marmita? Aceitaremos professores bolivianos sendo pagos em moedas falsas? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus em João, capítulo 8. Mas parece que muitos preferem a mentira confortável à verdade incômoda. Então, meu amigo, minha amiga, fica a provocação. Será que você também está vivendo em algum tipo de Mais Médicos particular? Será que sua vida não está sendo terceirizada, seu trabalho não está sendo confiscado, sua dignidade não está sendo leiloada por algum pai dos pobres da sua rotina? Pense nisso. Se você chegou até aqui, obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Na Fé com Ironia. E lembre-se, aqui a gente não receita de pirona, mas uma boa dose de sarcasmo e reflexão. Até a próxima!